As pessoas congeladas no completamente lotado terceiro pátio do Castelo de Praga aplaudem entusiasticamente o recém-eleito presidente da Checoslováquia, ainda uma república socialista. Esse homem eleito é o Václav Havel, de 53 anos, dramaturgo, dissidente, chartista, um homem que ainda estava na prisão na primavera daquele ano. Neste momento em que a Checoslováquia transita do totalitarismo para a democracia, os eventos que entrarão para a história sob o nome de Revolução de Veludo começarão a escrever não apenas um novo capítulo na história checoslovaca, mas também na vida de Havel. Uma história que, de muitas maneiras, é quase inacreditável. Václav Havel nasceu em um círculo de elites culturais e empresariais. O seu pai, Václav Maria Havel, era um empreendedor da construção civil que, entre outras coisas, construiu os terraços de Barrandov. O seu avô, Václav Havel, construiu o Palácio Lucerna em Praga. O seu tio, Miloš Havel, fundou os estúdios de cinema de Barrandov. A mãe de Václav era filha do jornalista e diplomata Václav Bavretka. Os comunistas entraram na vida do pequeno Václav aos 12 anos. Foi então que, após o golpe de 48, confiscaram todas as propriedades dos Havel, e parte da família acabou no exílio. A vontade do regime da época também afetou o próprio Václav. Por razões políticas, teve de abandonar os seus planos de frequentar o ensino secundário e, em vez disso, formou-se como técnico de laboratório químico. Mais tarde, após uma série de tentativas frustradas de ser admitido numa universidade de humanidades, estudou na Faculdade de Economia da Universidade Técnica Checa. Ainda no ensino secundário, começou a perseguir a sua paixão, a literatura. Aos 15 anos, escreveu os seus primeiros poemas e, mais tarde, com amigos, fundou um grupo literário estudantil chamado Os 36. Aos 23 anos, graças ao ator Jan Verić, começou a trabalhar como técnico de palco no Teatro ABC. E um ano depois, mudou-se para o Teatro na Zábradlí, primeiro como cenógrafo, depois como dramaturgo e, finalmente, como autor principal. A 3 de dezembro de 1963, a sua peça A Festa no Jardim estreou no Teatro na Zábradlí. A peça, na qual o jovem e ambicioso Hugo Pludek sobe socialmente ao dominar frases vazias, recebeu imensa aclamação. Graças a esta peça, Václav Havel tornou-se uma das figuras mais proeminentes do cenário cultural tcheco. Além disso, estava a viver um período alegre na sua vida privada. Após um caso de 8 anos, casou-se com Olga Splichalová. O casamento durou 30 anos, e Olga tornou-se uma das pessoas mais importantes no seu círculo. Foi através dela que comunicou, da prisão, com o mundo exterior. E foi com ela que consultou, na maior parte das vezes, se devia aceitar a candidatura à presidência em 1989. Anos após a sua morte, declarou que foi Olga quem nunca lhe permitiu perder o autocontrolo nos seus dias de glória. Parece ainda mais paradoxal que Havel, durante o casamento, tenha tido casos com muitas outras mulheres. Dizer que ele traiu constantemente Olga não seria totalmente correto. Ele foi ainda mais longe. Mantinha-a informada sobre as suas aventuras e até enviava cartas para as suas amantes a partir da prisão. E para tornar tudo ainda mais absurdo, quando ela encontrou um namorado nos anos 80, o ator Jan Kaspar, do teatro Yara Kimmerman, Havel não conseguiu aceitar de forma alguma e insistiu que ela terminasse o relacionamento. Mas voltemos aos anos 60. Na época da chamada Primavera de Praga, o jovem Havel, de 31 anos, era um dos principais críticos do regime. Após a ocupação de agosto de 1968, envolveu-se em greves estudantis e criticou as condições na Checoslováquia. As consequências não tardaram a chegar. Foi forçado a deixar o teatro, e embora fosse um autor reconhecido no estrangeiro, não tinha permissão para aparecer em palco. Nessa altura, alternava entre ficar em Praga e na sua casa de campo em Hradeček, perto de Trutnov, mas nunca deixou de escrever. Na cervejaria de Trutnov,
onde trabalhava como operário auxiliar, criou, por exemplo, a sua famosa peça Audiência. A co jste to vlastně psal? A jestli se teda můžu zeptat? Divadelní hry. Divadelní hry? A to se hrálo někde na divadle? Ano. A verdadeira e dura batalha de Václav Havel contra o regime comunista começou em 1977. Em janeiro, a Carta 77, um manifesto pelos direitos humanos na Tchecoslováquia, foi publicada. Václav Havel não foi apenas um dos coautores do texto, mas também um dos primeiros porta-vozes da carta. O regime reagiu rapidamente. Havel foi preso e mantido em detenção preventiva de janeiro a maio. Não seria a última vez. Como dissidente de destaque, passou mais de 4 anos na prisão. Após a sua libertação, em maio de 1989, liderou a petição das várias sentenças assinada por dezenas de milhares de pessoas, sinalizando o colapso iminente do regime. Em novembro de 1989, após a repressão policial contra estudantes na Narodny Trida, Václav Havel assumiu a liderança do recém-formado Fórum Cívico. Após 20 anos de estagnação, os eventos estavam finalmente a avançar num ritmo revolucionário. Apenas 40 dias após o Fórum Cívico ter sido fundado, a ainda comunista Assembleia Federal elege o dissidente Václav Havel como presidente da República. Após anos de burocratas de Tecil, Václav Havel parecia uma revelação. Não apenas pelas pequenas coisas, como os calções curtos durante a sua tomada de posse presidencial, mas também por muitos momentos memoráveis que ficariam na história. Talvez o mais famoso de todos tenha ocorrido durante a sua primeira viagem aos Estados Unidos, em fevereiro de 1990. O seu discurso perante ambas as câmaras do Parlamento dos Estados Unidos foi interrompido por entusiásticos aplausos de congressistas e senadores. Když mne 27. října zatýkali, žil jsem v zemi, kde vládla nejkonzervativnější komunistická vláda v Evropě a celá společnost dřímala pod příkrovem totalitního systému. Po necelých 4 měsících k vám promlouvám jako představitel země, která se vydala na cestu k demokracii, v níž je plná svoboda slova, která se připravuje na svobodné volby, chce budovat prosperující tržní ekonomiku a dělat svou vlastní zahraniční politiku. Václav Havel também foi o primeiro presidente de um país do antigo Bloco de Leste a fazer um discurso na sede da NATO, em Bruxelas. Como o mais alto responsável do país em presidência, anunciou a dissolução do Pacto de Varsóvia, a aliança militar do bloco soviético na Europa Central e Oriental, em Praga, um trimestre depois. Pela primeira vez em muito tempo, não só líderes políticos mundiais, mas também intelectuais e celebridades queriam encontrar-se com o presidente tchecoslovaco. Em casa, no entanto, Havel não teve vida fácil. Teve de engolir a decepção da divisão da Tchecoslováquia em 2 estados independentes. Um acordo alcançado pelos então primeiros ministros dos governos tcheco e eslovaco, Václav Klaus e Vladimir Mečiar. E à medida que a euforia pós-revolucionária começava a desaparecer, as pessoas culpavam-no cada vez mais por várias questões. Que a Revolução de Veludo não lidou com os comunistas proeminentes, com a STB e outros membros dos serviços secretos e de segurança. Que deixou que vários criminosos fossem libertados sob uma amnistia ampla e que a taxa de criminalidade do país aumentasse. Que permitiu a privatização, alegadamente decompondo milhares de milhões de dólares de ativos estatais. Ou que, na cena política doméstica, deu frequentemente espaço ao primeiro-ministro Klaus. Havel considerava essas críticas em grande parte injustas e não as aceitava bem. Mas os momentos mais difíceis chegaram em 1996. Em janeiro, a sua esposa Olga morreu. E não muito tempo depois, ele próprio enfrentou sérios problemas. Em dezembro do mesmo ano, os médicos removeram-lhe um tumor maligno no pulmão.
Apesar de a operação ter corrido sem complicações maiores, o presidente esteve algum tempo numa linha tênue entre a vida e a morte. Pelo resto da vida, sofreu de pneumonia frequente. Nessa altura, a pessoa mais próxima dele era a atriz Dagmar Veshkernova. Ela visitava-o no hospital, cuidava dele. No entanto, foi um choque para muitos quando Václav Havel se casou novamente discretamente apenas um ano após a morte de Olga. Em janeiro de 1998, Havel foi reeleito presidente. Ele terminou seu mandato no ano de 2003, já que pela Constituição não poderia ser eleito uma terceira vez. Depois disso, voltou à sua profissão original de dramaturgo e escritor. Escreveu a peça Living, Partida, que mais tarde adaptou para um filme como diretor. Também passou a se concentrar em questões filosóficas, como a posição do indivíduo na sociedade, a liberdade e os direitos humanos. Devido à sua saúde debilitada, Havel aparecia raramente em público nessa época. Mas no dia 10 de dezembro de 2011, fez uma exceção. Bem-vindos, obrigado por terem vindo. Bem-vindos ao TOG. Welcome, thank you for coming. Welcome in Prague. Unfortunately, I am ill. Ele sorriu durante o encontro, mas estava visivelmente enfraquecido. Hoje sabemos que esta foi a sua última aparição pública. 8 dias depois, na sua casa de campo em Hradeček, Václav Havel faleceu aos 75 anos de idade.